Boa noite, galera. Boa noite a todos, a todas, a todas. Estamos aqui ao vivo e a gente sabe que ao vivo sempre tem, né, essas surpresas, esses contratempos. Mas daqui a pouco o Ed está com nós outra vez, tá bom? Enquanto não, né, me apresento aqui. Eu sou das Sombra. Estou falando aqui através da Diáspora Produtora, uma diáspora que já está aí familiarizada, a galera que está aqui agora é porque já tocou em algum momento, em algumas ações nossas. E aqui estamos outra vez, né, como uma produtora que fomenta, gestiona e tenta impulsar tudo que é memória negra, memória ancestral, memória de diáspora afro-brasileira. Estamos aqui mais um dia para comemorar e agora a gente está na ação Maio por África. Mais ou menos, né, para a gente se ambientalizar um pouco. É uma ação que a gente começa hoje e vamos até o dia 25. E por que esse marco, né, do 13 ao 25? Hoje no Brasil é o Dia dos Pretos Velhos, é um dia onde se comemora a nossa ancestralidade, a ancestralidade afro, né, que nasceu e pisou no Brasil. E a gente faz uma homenagem aos dias de hoje a toda a nossa ancestralidade, coisa que todos temos, independente de religião, né? Todos viemos de uma origem, de uma mãe, um pai, uns avós. Então, entre outras coisas, é o Dia dos Pretos Velhos vem fazendo essa homenagem. E o dia 25, que é o dia que a gente vai fechar esse marco, é o Dia, né, Internacional de África. É um dia que também é bem comemorado no Brasil. A gente tem essa data como nossa também, porque somos um povo de diáspora que somos, né, temos o orgulho de falar que somos a maior quantidade de pessoas afros depois do continente africano. Então, aí a nossa cultura, a nossa herança é muito próxima. E aí hoje a gente começa dentro dessa energia, dentro desse compasso, com uma pessoa super especial, uma pessoa que está com a gente, com a produtora desde o início, né? Que agora eu vou deixar aqui o espaço para ele vai entrar, ele vai estar fazendo aqui um espaço musical com nós. E logo depois também vai ter perguntas. Quem quiser também enviar perguntas, é só enviar para nós que nós vamos estar aqui, tá bom? E com vocês e com nós, né, o grandioso Leitieres Leite. Muito obrigado pelo convite. Eu gostaria de saber se vocês estão me ouvindo bem. Estão me ouvindo bem? Perfeitamente, mestre. Tá. Então eu vou falar com o instrumento, depois eu falo com a voz. Ótimo. Essa peça que eu vou tocar, na realidade, é uma peça que eu fiz há muito tempo e está no primeiro disco. Eu vou aproveitar e lembrar de vocês. Olha, eu estou apoiado por um cara incrível ali atrás. Ali é Fela Kuti, viu? Que está ali atrás me dando esse apoio moral. Vou até chegar mais para cá. É o Fela Kuti ali, que está no nosso primeiro disco, que é uma invenção que eu faço com a flauta sozinho e é dedicado à Grande Mãe. Foi o primeiro solo que eu fiz, depois eu coloquei uma música chamada Floresta Azul. Ambas estão no YouTube, ou infelizmente ainda não está nas redes sociais, a gente está negociando, mas está no YouTube. Chama-se Floresta Azul e a Grande Mãe. Eu vou tocar a improvisação que eu fiz lá.
Aí foi. Ed consegue falar. Ainda Dá estou um sem te oi, Ed. ouvir. Ed não consegue. Não consegue, não te ouvimos. Não te Então ouvimos. faça sinal, olha. Faça o jogo dos sinais que eu vou entender isso. Isso, né? Eu vou entender, eu juro que eu vou entender. Fala assim, olha, você tocou a música, foi boa. Pum. Depois vai falar sobre. Isso aqui é diáspora. Diáspora, tá? E isso aqui, vamos combinar os símbolos, tá? Isso é para eu tocar. Isso aqui você gostou. Isso aqui é a Diáspora. diáspora. Isso. E a música da diáspora. Pronto, aí você vai criando. Eu vou olhar. Sim, assim, aonde eu comecei a me instruir com a questão rítmica. Isso, acertou. Tá vendo? Você, assinava, Ótimo. olha, eu rodei mundo, então eu rodei vários países, eu não sabia idioma, era do sinal. Chegava assim na vitrine, dizia aquilo, com aquilo, com aquilo, com aquilo, sabia a comida, comia, não passava fome. Eu chegava em algum lugar, ficava o gesto, o olhar, né? Eu entendi o que ele perguntou. Como foi o início, a minha relação com os tambores? Então, eu sou nascido, eu vou falar rapidamente para poder não ocupar muito tempo, não. Eu sou nascido num bairro no centro da cidade. Eu tive muita sorte. Eu tive muita sorte. Eu nasci numa rua chamada Gravatá. Gravatá, para quem não conhece Salvador, fica do lado de uma rua muito famosa chamada Baixa Sapateiro, né, que tem aquela música famosa. Então, do lado da Baixa Sapateiro tem o Gravatá. No Gravatá tem um bairro chamado Mouraria. Então, Mouraria é o lugar onde moravam os mouros. O que era mouro? Mouro era todo mundo que era parecido com árabe, com indiano, com alçais, com o norte da África. Tudo que vinha do norte da África, as pessoas chamavam de mouro. Que depois a gente conhece hoje como os malês, povo malê, o povo islâmico. São os negros que cultuam a religião islâmica. Na Bahia tinha um bairro. Eu fui criado nesse bairro. Então, de alguma maneira, eu com os anos, eu viajando, eu comecei a me sentir cada vez mais árabe baiano. Eu fui na África, eu fui em Cuba, eu fui em alguns lugares. Quando eu achava o pessoal de Dalmel, ou que era mais islâmico, eu dizia, rapaz, olha, tem mais a ver comigo do que o próprio negro meridional, entendeu? Então, são negros, claro, você vai ver, a pessoa tenta embranquecer o Egito é negro, tenta embranquecer Mali, o Mali é negro, tenta embranquecer o Benin é negro, mas são os negros que têm influência da cultura árabe, da cultura otomana. Então, essa é muito a base da minha observação. Então, respondendo a você, como eu nasci nesse bairro, eu comecei a escutar música de bandas como que eu queria que vocês anotassem. Quem puder anotar, anota, porque depois vai pesquisar, vai ver. Um mestre chamado Nelson Maleiro, Nelson Maleiro, um grande mestre negro, o primeiro carnavalesco negro da Bahia, de verdade. Ele é o percussor de quebral, de que todo mundo faz. Ele inventava os instrumentos, ia para a rua. E ele tinha uma ligação forte com essa cultura árabe baiana, entendeu? Só que ele não tinha estética, ele não tinha onde buscar estética. Eu vou fazer agora uma enquete com vocês aí. Se você quiser perguntar para as pessoas aí que estiver vendo, é interessante. Aonde Nelson Maleiro foi buscar sua inspiração para criar a estética dos seus blocos de carnaval? Aonde ele foi buscar? Vamos lá, galera. A galera que está aí no ao vivo, vai escrevendo aí. Tem um montão de músicos Olha aí bem, também. Universidade da Bahia pode esquecer que universidade não guarda cultura negra. Nós sabemos disso, não é, amiga? Em sombra. Você sabe que você vai lá pesquisar cultura negra e não acha quase nada. Eu estou falando aonde Nelson Maleiro se inspirou. Vamos ver Essa se a pergunta galera é se anima. ótima, porque quebra um paradigma absurdo. Aonde é que ele se inspirou para criar fantasia, instrumento, cânticos?
tudo. Ele criou blocos que foram para a rua. Eu vou dizer o nome do bloco para dar uma força para Que vocês. Um bloco chamava-se é esse? Cavaleiros de Bagdá e Vamos. o outro chamava-se Mercadores de Bagdá. Olha o Bagdá no meio aí, viu? Sim, que forte. Então a gente pode falar, mestre, que a sua influência estava muito ligada ao lugar, região onde você cresceu, né? Que Nasceu era e me criei. né, uma região já com uma influência negra e rítmica também, né? A gente pode Negra dizer rítmica, mais ligada mais ao povo islâmico, aos negros subsaarianos, não tanto aos bantos. exato. E o seu Apesar que método, a música brasileira, ela é basicamente baseada na cultura banto, não é nessa que eu estou falando. Vamos falar aí, ó, capoeira, capoeira, vai dizendo, samba, samba, tacatu, jongo, congado, tambor de crioula, samba de roda da Bahia, Ijexá, todas essas manifestações a gente considera como de cultura banto. Então, a cultura brasileira de matriz africana é praticamente banto. Agora, esse grupo do qual eu estou falando para você, ele influenciou muito na formação do candomblé, da religiosidade. Mas ninguém respondeu não, então eu vou dizer onde é que ele se inspirava. quem respondeu? Se alguém falar aí eu digo assim, alguém, qualquer pessoa, aí eu comento. Ninguém respondeu até agora. Deixa eu Pronto. ver aqui. Não, é o único que botaram ali na África, mas aí não especificou, não. Acho que a Não, galera tá não, não, esperando não, ele não trocar tinha de acesso, ele resposta. estava na Baixa do Sapateiro, ele estava na Bahia, ele não tinha acesso, não tem acesso. O negro, durante muito tempo, apesar que a Bahia é a maior cidade numerosicamente de presença negra fora da África, é Salvador, chamada de Roma Negra, mesmo com toda essa influência, a gente não tem acesso, não tinha livro, biblioteca, não tem lugar para pesquisa. Imagine aonde ele foi se inspirar, adivinhe. Sabe aonde? No cinema norte-americano. Ele Não ficava vendo acredito. filme, juro, ele ia para o cinema, que era cinema, né? Não tinha ó, vídeo, não tinha nada. Cinema, vai para o cinema e ele ficava vendo aqueles filmes de árabe que os árabes apanhavam pra caramba, os Bagdá, né? Sem camisa, parará, aí vinha aqueles exploradores brancos dando pancada, assim como era filme na África, assim como era filme de índio norte-americano, é sempre o cara em cima do cavalo, ou a cavalaria americana dizimando de boa. Ninguém falava assim, porra, é um genocídio, os caras estão matando índio pra caramba. Não, era de boa. Matar índio, matar árabe. Matar... Era E esse banalizado. cara, ele se inspirava nos filmes de Bagdá, de árabe, do Oriente Médio. Então ele ficava olhando e ele anotava as roupas. É impressionante. Então, quando você viu o Cavaleiro de Bagdá, você via a roupa do cinema norte-americano que era estereotipado, que já não era mais real. Já era uma invenção de branco. Era branco inventando roupa de árabe para fazer Uhum. os filmes. E nessa época, como não tinha muito atores negros, se praticava muito o tal do blackface. Pegava atores brancos e pintava de preto ou da cor do árabe, assim, com essa cor que eu tenho, cor de árabe, que é o negro árabe, que a gente chama o negro a África branca, né, do norte da África, e eles Exato. pintavam. E tinha filme que era descarado mesmo, que nem pintava como esse de Cleópatra, que era todo no Egito, e todo mundo era branco. Porra, Elizabeth Taylor, como é que pode? Sim, sim, sim. Que engano, né? Que engano. Agora É, deixa eu lhe então, fazer uma voltando à pergunta. história do Nelson Maleiro, só para terminar. Nelson Maleiro era um gênio da cultura do Carnaval da Bahia, além de ser construtor. Esse bairro fica na Moraria,
E esse foi o lugar onde eu tive as primeiras informações respondendo a pergunta do colega Sereno. Foi aí que eu comecei a escutar os ritmos. Perfeito. Não, não, ótimo. Dando continuidade. Só lembrar que a galera que tiver pergunta, tudo isso, pode ir mandando que nós vamos fazer também. Enquanto a pergunta da galera não chega, eu queria um pouco fazer essa continuidade da sua trajetória musical, porque com certeza houve uma influência muito grande, né, para você criar o universo baiano percussivo, né, o PB. E aí vem dessa mistura também, vem dessas influências árabe. Nesse momento também o Brasil já estava com outros ritmos aí, como foram citados. Conta um pouquinho para nós como é que surgiu em ti toda essa herança musical para construir o PB. Toda essa minha questão ligada ao PB não tem nada a ver com pesquisa afro. Quando eu falo isso, fica todo mundo chocado, né? É. Não tem nada a ver com, não tem nada a ver com observação de terreiro. Uau! Nada. Não veio daí. A primeira vez que eu me interessei em estudar de forma sistemática a estrutura das músicas brasileiras, que na realidade, quando eu falo de afro, vamos deixar bem claro para todo mundo que estiver escutando, eu não estou falando de música afro de terreiro aqui, não. Eu estou falando da música da diáspora. Como é que é o nome do momento de vocês? Diáspora. Diáspora, Tá exato. bom. Então vamos agora, para poder todo mundo falar a mesma língua, falar alguns ritmos da diáspora, vai. Nós Samba, falamos samba, jongo, jongo, maracatu, maracatu, ijexá, poderia ser também. Ijexá, claro que é, vai. Vamos expandir isso aí. Para o público vai ficar chocado quando eu disser que tudo que eu disser aqui foi baseado em cultura de Funk, matriz africana. funk, Ok? funk. O funk carioca, claro, baseado O no Congo toque de Ouro, funk carioca. de ouro. Funk. É, Uh, congada, a congada. Condado é o rock que vem desde de origem, o rock dos Beatles, o rock dos Rolling Stones, é baseado também. A música do Michael Jackson, a música do Michael Jackson, a Uau! música do James Brown, a música de Beyoncé. Se você pegar a música de Beyoncé, passar no amplificador e você achar o DNA, você vai achar esse DNA de matriz africana da diáspora. Pronto, é isso que eu estou tentando falar. Então vai dizendo mais quem aí. Quem é? Vai, artista. Chico Bom, Buarque. Ah, mas Chico Chico Buarque é Buarque, branco, mas ele faz música negra. Chico Buarque é baseado a música dele no samba. Essa moça tá diferente, está me passando. Opa, Chico Buarque fez essa música? Essa moça tá. Por que ele botou? Essa moça tá. Porque a clave disse que era para botar. Essa moça tá. Essa moça tá. Entendeu? Eu disse isso na aula lá para vocês. Então, tem, Chico, tem um ritmo também, né, que geralmente o povo cria um tem. pouco de controvérsia, que é o tango argentino, né, Não, que o tango é também completamente negro. O tango é negro. O tango foi criado a partir de premissas banto. O tango argentino, bem dito, muito bem dito. Vamos, você vai falando aí, a gente vai ficar um tempão. O hip hop. hip O hip hop, hop em todas salsa. as suas, todo ele, você vai procurar. Agora, tem que fazer a pesquisa, você tem que pegar a música, desconstruir, achar a menor porção, achar a célula, achar a menor célula que você vai achar uma matriz que foi trazida pelos povos escravizados africanos. Mas isso Ah, aí, não tem nada que tem dos índios, não tem, claro, tem contribuição indígena, mas foi muito pouca, por vários motivos. Primeiro é porque eles não tiveram tão próximo, eles foram mais arredios na questão da colonização, os negros estavam mais próximos dos brancos por serem escravizados, por estarem nas casas, por estarem ali. E segundo, porque a música de matriz africana é realmente poderosa no sentido de influenciar. Ela influenciou a não, música do mundo todo. Se você pensar, antes da colonização e depois, as músicas das Américas eram uma, passaram a ser outras.
Hoje, quando você pensa em Estados Unidos, você só pensa em música negra. Você pensa em Exato. quê? Em country, ou você vai pensar em rock and roll, você vai pensar em blues, você vai pensar no hip hop do 50 Cent, da Beyoncé, do Hum. Jay-Z, você vai pensar no que for. Ah, mas a música eletrônica também, a música eletrônica também, a música eletrônica não escapa. Os padrões eletrônicos vêm daí também. Entendeu? Os padrões. Agora, mas tudo vem aí? Não. Existem músicas que são estruturadas a partir de premissas europeias. Você vai Aham. pegar uma valsa europeia, você vai pegar a estrutura de uma polca, ela não tem essas síncopes, essas. Você entendeu, não? Então, Sim, sim, agora, sim, sim. quando se trata de música popular ocidental, a grande parte vem da diáspora. Então, o que eu estou falando aqui não é de música afro-brasileira, eu estou falando de música popular brasileira. Eu estou falando da música de Gonzaguinha, eu estou falando da música de Luiz Gonzaga. Então, a minha fonte de pesquisa é essa aqui, ó. Agora eu vou mostrar um segredo para você. Caiu alguma coisa aqui. O A segredo de fonte Leite. de pesquisa, não, eu não entro num terreiro com gravador para gravar. Eu não fico entrevistando percussionista. Eu aprendo com os percussionistas tocando. São meus mestres. São meus mestres. Todos os dias eu aprendo com eles. Todos os dias. Mas eu não acho justo ficar perguntando. E não é a minha. Eu não sou pesquisador de escola. Entendeu? Ótimo. Aqui, ó. Temos uma pergunta aqui. Essa é a fonte. Daqui a pouco a gente abre as perguntas aí. Aqui está, pessoal, a minha fonte de pesquisa. Eu pesquiso gravações fonográficas e desconstruo. Pego o disco, escrevo o que está escrito no disco e a partir do disco eu vou descobrindo de onde vêm as claves. E acabo descobrindo que toda o manancial da música popular tem clave de matriz africana. Aqui você tem João Gilberto com Stan Getz, você tem a música do folclore do Haiti, você tem Paulo Moura, tudo isso aqui é a fonte de pesquisa, entendeu o que eu estou falando? Gal Costa com Caymmi, aqui, ó. Muito interessante. Tudo isso a ser reconsiderado como música negra. É, Ao vivo, que é muito. Não, aqui está a diáspora negra toda aqui dentro, está toda aqui. A gente vai achando. Aí tem esse aqui de Gal Costa, mas eu queria mostrar alguns outros aqui. Por exemplo, aí tem um disco Batucada, que é esse aqui. Eu vim entender o que é isso. Batucada, Brazilian Batucada. Um disco comprado lá na gringa. olha Aí eu só. vim saber como era que o europeu imaginava a batucada. Aí já tem um que é específico, que é orixás, que é os toques do orixás mesmo, gravado dentro do candomblé. Não fui eu que gravei, alguém gravou, aí eu escuto. Aí eu vou lá Aham. e consigo entender. Eu vou botar o de orixás para cá, porque o de orixás você vai entender por que eu botei ele lá, por lá de lá. Aí Tá aqui você ótimo. pega o disco de Araqueto, o Araqueto da Bahia. Araqueto. O Araqueto está bem claro, ele fala de onde ele toca, de onde é que é. Aí tem outro de orixás, Rum dos Orixás. Também é um disco de percussão. E tem esse que é a Antologia da Música Africana, que é um disco da Unesco, que é raro, Uau. mas tem Sim. os toques antigos de vários países africanos. Aí no meio disso, você vai ter, não pode deixar de ter o Amangô cubano, um disco cubano antigo, raro, que eu tenho dos toques de Cuba. E aqui não podia deixar de fechar com Bahia, Eu Bahia, Eu, Bahia. toque de berimbau e atabaque da Bahia, feito em 74, 75. Ou E seja, com chave de relíquias. ouro, João Gilberto e Tom Jobim, que muita gente fala que isso aqui é música branca. Muita gente fala que
a bossa nova cai do céu. Não, bossa nova vem do mesmo toque de macumba que qualquer outra música brasileira vem. Entenderam agora? Como é que eu faço? Eu pesquiso aqui, acho, no caso de um artista qualquer, Djavan ou Chico, aonde ele está, aí pego esse meu conhecimento aqui e vou saber de onde é que vem, entendeu agora? É o caminho inverso que eu faço. Eu não sou pesquisador tradicional que vai, entrevista depois, vai saber, não, não, não. Eu quero saber o seguinte, eu estou ouvindo uma música brasileira, qualquer música. Aí eu falo, ih, olha lá, Macumba está lá. Está Mas entendendo? tem que ter uma Não, mas sensibilidade. é difícil estar falando. Outro dia eu vi o disco de Tom Jobim com João Gilberto, e um amigo meu temou que não tinha. Aí eu fui ouvir. No primeiro compasso eu falei, tá aqui, ó, o piano de Tom Jobim está tocando uma clave de cabula do candomblé de Angola. Uau! A diferença é a pessoa saber ou não. Aí ele ficou de cara. O que eu fiz? Peguei o disco, escrevi o piano de Jobim, escrevi o piano. Com esse meu amigo junto. Embaixo eu escrevi a clave ancestral da diáspora. Tá ouvindo bem, não? Tô sim. Quando eu combinei, deu 90% de chance de coincidência. Ou Em seja, suma, é um piano, pode se chamar um piano de macumba, mas ninguém vai chamar. Ninguém vai dizer que o piano de São Jobim é de macumba. Agora, o violão de João Gilberto, não. Já é explícito. O violão de João Gilberto foi trabalhado. O violão de João Gilberto já fala logo para que veio. Fez a uhum, síntese, o deslocamento da voz de João Gilberto. João Gilberto não desloca onde ele quer. Ele canta para trás, canta para frente. Vocês sabem disso, né? João Gilberto atrasa e adianta. Não é aonde ele quer. uhum. Anos, livros e livros diziam que era assim, que ele improvisava. Não é. Hoje nós sabemos que ele desloca aonde a clave diz onde vai ser, aonde o sistema de clave africano fala onde vai ser, para frente e para trás. Isso não tira o mérito dele, ao contrário, aumenta o mérito dele como um gênio que conhece o sistema. Então, está tudo organizado, está tudo muito bem organizado, mas as pessoas não reconhecem tanto por vários motivos. Primeiro, as escolas de músicas não colocaram de maneira séria o estudo de ritmo, e o estudo de ritmo é uma carência na escola no mundo inteiro. Eu morei na Europa 10 poucos anos, visitei muita escola, ainda viajo muito com a orquestra fazendo turnê, visito escola na Europa, nos Estados Unidos, na África, e aonde eu vou lá, você fala, quero ver estudo de ritmo, é isso aqui. Quero ver estudo de harmonia. Quero ver estudo de melodia, harmonia vertical. Ritmo, mesmo em Cuba, você chega em Cuba, não tem muita coisa. Parece mentira de falar isso. As É escolas quase são que pouco. intuitivo. É quase que intuitivo. O Instituto Superior de Música de Havana é baseado em métodos russos, que são bons, mas precisa botar o estudo organizado do tambor lá. Então, essa é a minha luta. É que as escolas. Não adianta também uma escola contratar um alabê, como algumas escolas fazem isso. Já. Ah, Leitieri, mas a gente contratou um alabê. Sim, o alabê fica lá embaixo, numa sala, geralmente botam ele no porão para não fazer barulho, para não ouvir o atabaque, né? Ele fica tocando lá o dia todo. E a pergunta é: o pianista sabe o que ele está fazendo? Ah, não. Uhum. O flautista sabe o que ele está fazendo? Não. O cantor sabe o que ele está fazendo? Não. O maestro sabe? Mas por que eles têm que saber? Porque eles estão tocando música preta, porra. Estão dando aula de Exato. música preta, de música de Pixinguinha. Estão dando aula de música de Gilberto Gil. Estão dando aula de música de Gonzaga, de Luiz Gonzaga. Como é que eles não vão ter que saber a questão rítmica? A primeira coisa que tinham que fazer é reciclagem lá embaixo no porão. Então não adianta, não adianta, é muita quebra de paradigma. Então Sim, eu fiz o sim. apanhado do porquê que não se estuda o ritmo de maneira profunda na maioria das escolas. Geralmente você vai ter o jazz está bem desenvolvido na escola de música popular, logo depois a música cubana, que se organizou. Mas música brasileira, muito pouco. Você tem um professor de pandeiro, um de berimbau, né? Mas não tem uma estrutura da música brasileira como um todo, você entende? Da música, da música.
da estrutura da como é que o samba se estrutura ritmicamente. De onde Claro. ele vem, qual a árvore, quais são as consequências. Isso a gente precisa mudar, e eu conto muito com vocês para que a gente possa um dia chegar em Barcelona, levantar essa onda, levantar essa bola, e quem Com certeza. sabe no futuro Barcelona pode ser uma referência no estudo da música brasileira. E vamos parar de falar só música de matriz africana, porque tudo é matriz africana. A partir de agora, vamos falar música popular brasileira, certo? Ótimo, Fica Claro. parecendo que ótimo. eu estou falando da música dos orixás, Xangô, não. Eu estou falando da música de Gonzaga, eu estou falando da música de Luiz Gonzaga, eu estou falando da música de Caetano Veloso. Eu acho que depois de uma É isso. explicação como essa, todos podemos interpretar dessa maneira. Vocês Ed, me querido, ouçam. Vocês me ouçam. agora te escutamos. Deixa a palavra com você. Vamos lá. Mestre, obrigado. Desculpa os problemas técnicos. Estou escutando o senhor falar e várias coisas passam pela minha cabeça. Quando o senhor fala de Gonzaguinha, fala dessa música que, vamos dizer, não é contemporânea, mas é uma música muito mais recente, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco desse período, ditadura militar e música popular brasileira, se o senhor puder entrar por aí. Eu Eu percebo que posso foi. entender primeiro a pergunta, vou até botar o fone. Você falou que não é contemporâneo, o que não é contemporâneo? Não, que é contemporâneo. Espera aí, só para eu ouvir melhor. Você pode refazer a pergunta, por favor? Tá. Não, estou falando. O senhor me escuta bem agora? Agora sim. Tá. Tava comentando, quando o senhor me fala sobre a questão do Gonzaguinha, uma música que a gente tem como uma música relativamente recente, né? Não estamos falando de música dos anos 20. E aí eu queria que o senhor comentasse um pouco essa questão da música popular brasileira nesse período da ditadura militar, que a gente sabe Tá. que onde também muitos artistas foram beber e muita coisa do candomblé, das músicas de terreiro apareceram nesse momento. Clara Nunes, o próprio Caetano Veloso, o próprio Chico Buarque. Eu queria que o senhor comentasse um pouco essa relação de ditadura Sim. militar e música popular Hum. brasileira. Ok. Primeiro, só para poder completar, eu citei Gonzaguinha, mas eu poderia ter citado Heriberto Martins, poderia ter citado Pixinguinha. Essa estrutura vem desde o final do século XIX, que a Ah, música brasileira é organizada assim. A questão da ditadura militar que eu pude dizer que eu vivi, cheguei a ser militante, porque quando eu tinha 14, 15 anos, eu entrei no movimento secundarista, que é a União Livre Secundarista da Bahia, um movimento proscrito que a gente não poderia fazer, mas nós fizemos. E eu tive contato próximo com a música. Eu era artista plástico só, mas andava com os músicos que faziam a tal de música de protesto. Nessa época, aconteceram. A ditadura ela tem uma coisa que nós estamos vivendo uma. As pessoas discutem assim para Meletieri, mas ainda precisa ter um golpe de Estado para Bolsonaro transformar o país numa ditadura. Não precisa ter golpe de Estado, não. Olha, várias das ações que ele tem são típicas de ditadura, posso falar de quem viveu. Uma pessoa que não viveu, um jovem que vai me contestar aí, que não viveu, ele não vai saber o que eu estou falando. Eu estou falando de quem viveu 74, 75, 76 e sabe a dificuldade que cantores tinham que mudar de nome para poder fazer música. A maioria dos cantores tinham um pseudônimo. Você sabe quem é Julinho de Adelaide? não, Alguém sabe quem é Julinho de Adelaide? não. Julinho de Adelaide é Chico Buarque de Holanda. Ele trocou o nome dele. Ele assinava Julinho de Adelaide para poder a censura não pegar. Claro, Estou dando exemplo de um. claro. Vários fizeram isso. Então, tinha essa coisa de burlar. Outra coisa que acontece, fora a censura, a questão dos movimentos, porque agora não tem movimento civil na rua, serem reprimidos de maneira muito ativa. A gente, quando ia fazer a movimentação, os colégios nossos eram invadidos sempre. Estudei no Colégio da Bahia, foi invadido diversas vezes, entendeu? A nossa militância era muito ligada também à universidade, e a gente podia entender que tinha
muito dos recursos que a gente vê naquela época. A única diferença é porque ele não fechou o Congresso e não fechou o Senado. Essa é a grande diferença, que é uma coisa que ele pode fazer a qualquer momento. Mas naquela época, a diferença era muito pouca. Porque eu vou dar um exemplo. O governo trabalhando em prol dos ricos, das fortunas e dos interesses dos grandes empresários. Aconteceu, faz 2 dias agora, que tinha uma votação para poder os grileiros tomarem conta do Amazonas, fazer o que bem entender. Constantemente está tendo por debaixo do ponto um monte de concessões para que as grandes fortunas possam se manter no poder e possam continuar espoliando o patrimônio do país. Claro, Isso é sabido. claro. A questão de diminuir o respeito à questão indígena, da área indígena, tudo isso na época da ditadura era uma conversa fiada. Quando fizeram a Perimetral Norte, que é uma estrada, e a Transamazônica, foi para furar mesmo a área indígena, para poder botar lá dentro a construção, e tinha várias indústrias. Tem outra coisa também interessante que acontece agora, aconteceu em outra época, de outra maneira, que era o contrato de risco. Todas as empresas petrolíferas poderiam chegar aqui, furar, achar e travar para, na hora que faltar lá, eles virem aqui e abrir. É o que está acontecendo, que o pré-sal foi praticamente negociado dentro Claro, desses termos. Está aí claro. para, na hora que precisar, usar. Então, tem muita semelhança. Então, quando alguém fala que pode ter um futuro golpe, que golpe? A gente está vivendo um país completamente de exceção, um Claro, presidente desrespeitoso para caramba, em claro. que num dia que acontece 1.000 mortes, ele vai dar uma volta, e já disse que é alguém desrespeitoso, e ele Claro. acha que está tirando um sarro da cara da gente. Porque, infelizmente, nós não temos a tradição de luta como tem alguns países. Porque um presidente fazer isso em nenhum país um pouquinho mais sério, o bicho tinha pegado. Claro. Eu Então, claro, pelo menos a população tinha se manifestado dizendo que isso não é possíil. Foram 887 pessoas que morreram em um dia. Então, o que acontece é o seguinte: o que eu estou falando, eu vivi lá. E quando você vive uma coisa, marca seu corpo. Você tem 14 anos, foi até 22 anos, porque a distensão foi em 85, que é considerado o último governo começou com Geisel, o último governo foi o Figueiredo. Ele é considerado o cara. Então, você perguntou como é que funcionava aí. A questão da, da africanização, reafricanização, ela surge porque justamente um estado de exceção como a ditadura, ela faz com que as pessoas procurem espaços de liberdade. E uma dessas foi o movimento negro. O movimento negro do teatro, né, o Teatro Experimental do Negro, do Aham. Abdias Nascimento, ele Gabidi. surge com uma, do Abdias Nascimento, surge com Claro, uma força absurda. O claro. cinema com Zósimo Bubu Aham. também surge com uma forma absurda. E nós vamos ter na música uma reafricanização de forma diversa. Eu posso falar da baiana. Nos anos 70, plena ditadura, só surge movimento de reafricanização em que a ideia, diferente do que as pessoas pensem, era para separar, não sei o quê, não, era para o negro poder se olhar e dizer assim, nós somos gente, somos bonitos, somos capazes e vamos sair juntos, assim como o bloco do branco não deixava negro sair. Para você Claro. ter ideia, a maioria dos blocos de Salvador pedia duas coisas para você escrever no bloco. Duas coisas. Sabe o quê? A Não, sua foto, a sua foto e o bairro que você morava. Essa é a maneira de discriminar. Não é se claro. você podia pagar, era a Não, foto para ver se você era negro e o bairro que você morava. Então aí eles eliminavam, não claro. passava mesmo. Os blocos eram tão brancos que quando eu toquei com o Ivete Sangalo, eu toquei com o Ivete Sangalo 14 anos, como músico e arranjador. Eu ficava em cima do bloco, eu brincava, eu dizia, meu Deus, o bloco é branco e a corda é preta. Porque quem carregava a corda eram os negros. O bloco era um playground, era um verdadeiro playground de prédio. Então, nesse momento da ditadura, os negros resolveram dar uma resposta, porque já estava cada vez mais marginalizado e sem espaço nem para brincar. Então, o carnaval foi um dos motivos. Em 1974 surge que é o Ileaê, Aham. 1974.
como um bloco de resistência, feito por negros de classe média, ligado à Petrobras, ligado às indústrias, eles tinham recurso, eles conseguiram fazer, diferente do Filho de Gandhi, que é um bloco feito pelo pessoal que trabalhava no porto, no cais. Claro. O Ileaê já surge com negros que tinham formação intelectual já abalizada. Então, já foram para frente na luta mesmo, na luta da afirmação, na luta O, da o afirmação do próprio negro. O próprio mestre Moa, que é o senhor, quando esteve aqui em Barcelona, o senhor comentou do mestre Moa, no caso, né, o mestre Moa do Catendê, que faleceu faz 2 anos aí de maneira bastante trágica, em decorrência desse próprio governo que o senhor acabou de comentar. Mas dizendo assim, o próprio mestre Moa foi um dos primeiros compositores do Ileaie, né? Ou ganhou um dos primeiros Foi. concursos, Ele né? era compositor, mas o mestre Moa vai surgir depois. Ok, Eu estou falando de 74. Aí, ok. quando dá 78 para 79, surge Olodum. Ah, ok. Olodum. O Olodum, que era sentado no Pelourinho, e que tem um mestre que vem do Ileaê, neguinho de samba. A maioria veio do Ileaê. Aham, Cantores vieram, tudo, porque eu fui o primeiro. E aí forma o Olodum, que se torna uma potência mundial, claro. que pega uma batida diferente, a batida do Ileia é o samba afro, né? Um catacatu, tum patapacum, bum, tum patapacum, bum. A clave é o Olodum Olodum, vai mais no samba reggae, que era que tocar nos blocos de índio. claro. Um pouco depois daí é que surge o Badauê do mestre Moa, Do mestre. que é um mestre de capoeira que vivia na ladeira de Nanã, na beira do dique de São Francisco, na beira do dique do Tororó, e ele trouxe uma revolução. Na realidade, a ligação do Moa, para mim, tem mais a ver com os blocos de Ijexá do que com os blocos afro, que a gente chama. Porque tinha Filho de Gandhi, Coriafã, vários blocos Aham, afro de Salvador, aham. entendeu? E o mestre Moa vai inovar. Uhum. Ele vai inovar. Ele inova em tudo. O Moa é um visionário. O Moa foi um grande amigo meu. Não sei se você sabe da história. Eu, quando eu tinha 12, 13 anos, estudei no Colégio Público Severino Vieira, e um projeto da etnomusicóloga Emília Biancardi, que é importantíssima, que ajuda a criar o Viva Bahia, que depois vira o balé folclórico. Essa mulher tem importância incrível. É uma mulher baterista que criou diversos processos de preservação de cultura negra. Ela é uma entidade nesse sentido. E ela tinha essa orquestra brasileira e o mestre era Moa. Moa era o professor, eu era o aluno. Então, a partir daí começou a nossa Uau. amizade. Então, quando eu fiz a música para Moa, foi há 15 anos atrás. Eu nunca imaginei que ia acontecer uma tragédia dessa com ele. Entendeu? Então, Moa, ele faz o quê? O Moa dá um passo à frente no bloco de Ijexá. Coisa que hoje você vê o cortejo afro, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas Moa foi o cara que já pensou em modernizar, a batida ficar um pouco mais funkeada, mudou a batida. A vestimenta ficar mais contemporânea, entendeu? Moa foi um visionário nisso aí. Mas, para mim, a ligação dele, claro que é um bloco afro, mas tem mais a ver com os blocos de afoxé. Dos blocos de Esse. afoxé, claro, claro, claro. Tem alguém que tem uma pergunta aqui, ó. Posso ler? Eu Claro. tenho uma pergunta. Como Letieres enxerga os alicerces do ritmo do samba reggae e deixar no Rancha Music? Como que se dá essa relação de um axé já nos anos 2000? Leia-se os blocos brancos do circuito que montaram esse gênero negro baiano. Isso é um assunto polêmico danado, cara, porque, primeiro, viu, João, Gabriel, não existe o ritmo axé music. Não existe. Eu desafio alguém a tocar assim, Axé Music, toque Axé Music. Não, isso eu já fiz em muitos lugares, não tem. O que existe são ritmos seculares, como você bem criou, que foram abocanhados pela indústria do chamado Axé Music. Eu digo Axé
de uma maneira pejorativa, porque usaram um termo religioso que tem uma potência, que é o axé, de maneira pejorativa. O axé music, ele surge de forma pejorativa, o termo. O dono que inventou fala, que é o Agamenon Brito, um jornalista. Certo? Ele fala axé music como se fosse uma música de terceira ali, entendeu? A Claro, música dos negros ali, lá no início, quando tinha um faraó, claro, com reflexos, com... Então, o Olodum começando, começo dos anos 80. Resultado, esses ritmos, a indústria nem aí, vai pegando cantor de Ijexá, pega Jerônimo, cantor de samba reggae, cantor de samba afro, bota tudo num balaio e bota um rótulo chamado Axé Music. claro. Então, quando você chega em outro estado, quem não conhece, chega assim, toca e fala que, estou tocando Axé Music. Aí eu falo, não, só tocando Axé Music. Ele está tocando Ijexá. Porra, mas é Venetieri procurar confusão. Aí vem outro, toca outra coisa lá. Aí eu digo, pô, legal, bonita a sua música, legal. Mas você está tocando samba afro. Como samba tocando? Aí eu chego em Belo Horizonte, o cara, pô, olha, eu fiz um axé aqui lindo, você fez um alujá, que é um toque de Xangô. Claro. Como é que isso acontece? A indústria do qual eu trabalhei nela, e nós tentamos ao máximo manter essa organização na percussão. Quem é percussionista e trabalhou comigo sabe que eu sempre preservei isso. Qualquer um que trabalhou desde a época antes de Ivete, eu devo ter participado de quase 3 dezenas ou 4 dezenas de discos durante o período. Eu trabalhei com Olodum, Timbalada, Ivete, Daniela. É difícil saber quem eu não gravei, não arranjei. Mas no Axé Claro. Music quase todo mundo dessa geração. Cheiro de Amor, Ricardo Chaves, tudo, o Chiclete com Banana. Eu fazia arranjo e dirigia. Então, eu preservava a percussão, eu começava pela percussão, porque eu sabia que tinha uma resistência. Claro. Por muita banda, Jamil Uma Noite, que antes era Jeremias, Claro. muita gente achava que não, que a percussão quase atrapalhava. Você acredita nisso? O Sim. produtor, porque eles não entendiam, eles achavam aquilo um bolo doido. O cara Claro. vinha de classe média alta, de um bairro branco, Parará, não conseguia entender a beleza daquilo. Então era uma briga constante. Quem via o Axé Music por fora não imaginava que dentro da produção era o pau comendo. Na relação musical, na relação de respeito humano e na relação financeira. Foi o movimento mais que eu digo, extrativista da música brasileira. Claro. Extrativista quer dizer o seguinte: ler o termo extrativista é simples. Tira, mas não replanta. Você, atrás de você tem um verde ali, não tem? Tem. Vamos supor que isso aí seja uma planta comestível. Aham. Manjericão. Uhum. Aí você todo dia lá tira manjericão para comer. Está atrás de você, eu estou vendo aqui. Aham. Tirou o manjericão todo, Sereno. Um dia eu vou olhar para essa janela, não tem manjericão nenhum. Claro. Você vai comer Não o tem. quê? Não tem. Isso que aconteceu. O Axé Music ele tinha uma produção, não foi replantada, não foi sempre extrativista, tirava, era o sucesso, era esse, jogava o bagaço fora, no ano que vem, quem é o bom fulano? O outro, joga fora. Claro. O que tem de artista frustrado, com problema de depressão na Bahia, por causa da utilização da indústria, Aham. não está no gibi. Eu não vou nem começar a falar de alguns nomes por questão de respeito, mas eu conheço as pessoas Claro. que foram usadas assim. Sucesso. Agora, aí olha para o lado e fala assim: o sucesso agora é gravaguinha, ritmo da cordinha. Manda isso aqui para o inferno, pega o da cordinha. E ainda tem um negócio interessante. Esses empresários da Bahia são tão tubarões, a maioria, que eles tinham um esquema fantástico. Eles tinham um apartamento de luxo e carros de luxo. E aí, quando o cara saía, ele dava esse mesmo apartamento, esse mesmo carro para o cara que estava chegando. E o cara chegava, achava que tinha virado milionário. Nossa Senhora. Claro. Estou falando sério. Aí, depois de 2 anos, eles tomavam, porque é tudo leasing. Os Não. carros eram tudo leasing, não eram nem Era pagos. isso, não.
É, eu não entrei nessa porque eu era o cara que tinha outra função. A gravadora tinha que ter um contato bom comigo para poder realizar o disco, porque era muito Claro. dinheiro envolvido. Dizendo, olha, Alexandre, está produzindo disco de Daniela, é tanto, tem que dar certo esse negócio. Agora, a Claro, primeira cabeça cortada também era minha, né? Se claro. eu, olha, Alexandre, tem uma música de Ivete muito boa aí, ó. Bote para lenhar. Se não der certo, você já sabe. Aí eu botei. Se eu te disser o nome da música, você vai cair para trás. Aí eu mandei o arranjo. Quando eu mandei o arranjo, a gravadora perguntou se eu estava maluco. É mesmo, pelo arranjo. Falou. Se eu te disser o nome da música, você vai ver. É pelo arranjo, porque eu mudei tudo. Eu falei, pô, tá todo mundo fazendo tão igual, vou fazer diferente. E Ivete aprovou. Mas a gravadora, que tinha essa mentalidade que eu te falei, extrativista, exploradora, não respeitosa, não tinha diálogo, rapaz. Você falou alto demais, ó, tira esse daí e chama outro. Claro. Eles não eram da área, o pessoal que entrou, foi isso. O pessoal que entrou na indústria, eles eram vendedores de calça jeans, dono de supermercado, dono de barco, time de futebol. Quando eles viram que estava dando dinheiro, largaram tudo e foram para a indústria do axé. Você entendeu? Ele não Claro. entendia, ele não sabia que músico tinha que ser bem tratado. Ele achava que percussionista era praticamente o esmolé. Ele achava que o arranjador era um chato que ficava no meio pedindo dinheiro mais que os outros, que não era para Claro. pedir, estava errado. Claro. Eles achavam que o cantor deveria estar preso na mão dele 50 anos. Foi os primeiros cantores que se libertaram que mostraram que não era para ser assim. Claro. Depois teve uma pequena revolução. A música que eu estou falando para você que foi rejeitada, o arranjo, chama-se Festa, de Ivete Festa. Sangalo. É Festa. Que quando Ivete insistiu, ela comprou, e a gente botou para tocar, foi um dos maiores, como é que fala, sucessos espontâneos do Brasil. Meses depois virou música, sabe, da seleção na Copa, 2002, parece. Então Aham. a música estourou. Até hoje dá direito autoral e conexo para quem gravou. Até hoje. Claro. Aquela que vai rolar a festa. Pronto. Claro. Que Falei um legal. pouquinho de como era a música no período da ditadura, que nem você perguntou. Muito obrigado, mestre. E aí, Dani? Nada. Uau, aqui aprendendo, fazendo anotações aqui no meu caderninho vermelho de capoeirista. Essa que é a boa aluna. Essa é a boa aluna. Muito bom. Olha, eu pensei quando você estava falando aí de qual seria o arranjo da Ivete, eu pensei no Festa, porque começa desde uma outra levada, né? Tem festa no Candial. Já se percebe que é uma música da Ivete que tem um diferencial. Sempre é a mesma levada, e essa música, para mim, Ela tem um black music. Ela sai com pen, não é com. Ela chama a música negra norte-americana. olha só. Gente, eu estou aqui também para perguntar, fazer uma proposta, se a gente pode fazer um pouquinho mais de música e logo depois a gente volta com algumas perguntinhas da galera. Você acha bem, mestre, essa proposta? Acha justo? Olha, eu sou bem sincero com você. Eu acho tão bom o papo, que acho que às vezes em música a gente ouve tanto música. Eu sou sincero. Eu não escuto música musicada. Ah, então tá ótimo. Mas eu Tá vou ótimo. tocar. Mas eu estou sendo sincero. Eu estou achando o papo muito bom. Mas a música eu espero que seja tão boa quanto o papo. Oh, Olha, já, isso de ti? olha, tem uma pergunta aqui, posso responder? Claro que Claro. sim. O Axé Music precarizou o trabalho do percussionista. A costa que outros passaram a viver melhor. Muitos criadores dessa época não receberam suas. Olha, esse é o assunto que está até no meu livro, se você for ver, que eu chamo Quem são os protagonistas reais. Eles foram os que foram. O extrativismo aconteceu. Toda a criação sai da percussão. É simples de entender. Toda vez que um cantor canta, pá, 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 peru, pá, saiu daqui, ó. Tu, 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 peru, tá. Toda vez que uma guitarra faz. Entendeu? Sai da percussão. Toda vez que um baixista vai. Pum, tudum, tum, pim, pim, pum, pum, então, se a porra toda sai da percussão, por que não reconhecer isso
na hora da aula, na hora do dinheiro, na hora do reconhecimento. Os percussionistas demoraram. O que aconteceu? Aí aconteceu uma grande revolução que eu vou falar para esse Alberto. Os percussionistas cansaram e viraram estrela. Vou te mostrar 4 percussionistas que pararam de tocar para cantar, porque não aguentaram mais ficar fazendo base e ganhando menos, e eles eram um cara que revolucionaram. Outra resposta para vocês saberem. A maioria das composições de axé foram feitas por percussionistas. Vocês sabiam disso? Não Sabiam sabia. disso? A Não. maioria de Ivete, de Daniela, tudo, quem compôs foram percussionistas ou pessoas ligadas à área de percussão. Aí você vê, primeiro que virou Carlinhos Brau, Uhum. percussionista. Um segundo grande que virou os maiores percussionistas da Bahia, para mim um dos melhores do mundo, que podia tocar em qualquer lugar do planeta. Mal está tocando percussão hoje em dia, mas toca bem. Não vai deixar de tocar bem nunca. Márcio Vitor, do Pissirico. Uhum. Ele é percussionista. Não, ele é percussionista de nível. Não é qualquer um. Magari. Magari, percussionista profissional. Alexandre Guedes, percussionista. Gilson Babilônia. Ó, se eu for fazer a lista aqui de percussionista que falou, não vou ficar mais aqui nessa. Eu vou cantar para defender minha onda, entendeu? Claro. Ó, já pensou em fazer um livro de arranjo ou livro de clave de ritmo brasileiro? Eu acho assim, clave de ritmo brasileiro eu não acho tão necessário, na minha opinião, fazer clave. Eu acho que tem que fazer o seguinte, fazer um disco dos estilos, dos gêneros de música brasileira, como esses gêneros foram formados a partir de claves e como fazer esse povo tocar mais perto do seu groove. O baixista, o batera, o piano. Essa é a minha preocupação. E você vai num lugar, você vê em vários estilos, pode ter um tocando no ritmo, o violonista, o pianista está quase tocando mambo, o baixista está quase tocando um tchá-tchá-tchá ou uma salsa, entendeu? Então, essa consciência que eu falo, né? Essa consciência a partir do estudo, não de quem já tem isso elaborado, quem já vem de um lugar onde isso está disseminado, geralmente na periferia, você não tem o que falar para essas pessoas, porque o método oralidade ele é perfeito. Você pega um cara formado na oralidade, ele está pronto. Eu não estou falando essas pessoas, estou falando que é para quem está na academia e quer aprender. Ô, Por mestre, onde passou? Por onde passou a Orquestra Rumpilés? Você está falando em termos de concerto. O Brasil, a gente já tocou, graças a Deus, quase todo. Acho que falta poucos lugares para tocar. O único lugar do Brasil que a gente não tocou grande é Amazonas, Manaus. Mas a gente já tocou no Brasil todo, sempre, o festival. Na Europa, nós já fizemos 3 turnês europeias, que vai da França, não, de Portugal, até a Alemanha, ali pelo lado da Suíça, a gente já tocou 3 turnês. E já fizemos Estados Unidos, os 2 lados. Já fizemos a Costa Leste e a Costa Oeste. Costa Leste de Nova York até Miami, nós já fizemos apresentações, e do outro lado nós já fizemos de São Francisco, Califórnia, várias cidades até São José. Então, esses são lugares que a gente fez fora do Brasil. Mas no Brasil a gente tem feito muito no interior também. Muita gente não sabe, mas a gente toca no interior da Bahia. A gente já deu a volta na Bahia de Todos os Santos com o trio elétrico, tocando aqui no Santa Amaro, São Félix. Para mim, foi uma das turnês mais lindas, com todo respeito aos países que a gente viaja. Mas eu vou dizer por quê. Você chegar numa cidade interior, o povo pegar a sua cadeira para ver você tocar a música que eles nem conhecem muito, música instrumental, que não toca nos rádios, foi de motivo de grande alegria. Então a gente toca Eu mundo tenho afora aí. muito uma legal. perguntinha aqui. Eu queria fazer uma pergunta. Bom, colocaram uma pergunta aí que a diáspora está replicando perguntas de pessoas. Então vamos ver a pergunta externa primeiro. Tá. Sua trajetória musical já é consagrada do âmbito musical brasileiro, desde Emília Biancardi até os prêmios de arranjo mais recente no musical de Elza Soares, que eu tive o grande prazer de fazer esse musical, passando pelo grupo representante da cultura negra como Filho de Gandhi
que eu trabalhei como diretor musical do Gandhi, Gilberto Gil em vários trabalhos. Seu prestígio vem de um ritmo afro-brasileiro, de ambiente religioso de matriz africana e de consultação desses elementos. Qual for a dificuldade de chegar a esse reconhecimento profissional? Vou voltar a dizer o que eu venho dizendo. Não é exatamente... A matriz africana, ela está em tudo. Você não vai chegar e dizer que a música de... Ninguém fala que o samba de Elza Soares é um samba de matriz africana. É um samba. Entendeu? Então, a questão, quando eu falo de matriz africana, é para o estudo. Mas eu trato de música brasileira. Eu quero entender o piano de Tom Jobim. Eu quero entender o violão de Dori Caymmi, o do violão de Dorival Caymmi, para dizer que aquele violão não cai do céu, que aquele violão tem pai e mãe. Entendeu o que eu estou falando? É nesse sentido. A dificuldade, como você pergunta aí, é totalmente grande. Por exemplo, chegar na universidade, dar bom dia, onde eu faço muita palestra, e dizer assim: oi, tudo bom, tudo bom. Toda a partitura que a gente tem escrita aqui, o que é que você tem aí? O cara, Pixinguinha, o que é que você tem? Nós temos aqui Gilberto Gil, nós temos partitura aqui de Guerra Peixe, nós temos partitura aqui de Hermeto. Eu falo, pô, tudo bom. Essas partituras não estão 100% corretas. Não que ela não esteja correta, é que na questão rítmica, se as pessoas não tiverem informação precedente, não vai tocar. É o mesmo que eu pegar uma partitura de piano de uma música do Pixinguinha, que seja, e levar para um cara lá na Sibéria, ele vai tocar de uma maneira que não vai ser choro. Então, tem um dado rítmico que a escrita não consegue cumprir. Isso eu não estou inventando, isso desde a década de 40, o jazz norte-americano já sabe, certo? O que é que o jazz norte-americano fez? Escreve da maneira erudita e lê em swing. Para isso tem que explicar pela oralidade. A mesma coisa eu penso com a música brasileira. Você vai ensinar uma pessoa um maracatu, primeiro você tem que ensinar no corpo dela como é que o maracatu funciona, para depois dar a partitura. Se ela for ler, ela vai tocar pim, vai tocar duro. O choro, a circularidade vai ser um treino. Aí, Letieri, tem métodos. Existe cada vez mais método. Eu agora vou vender meu peixe. Um dos métodos é o que eu venho desenvolvendo, chamado UPB, que é treinar o corpo da pessoa, e esse corpo da pessoa, quando ela recebe a clave, e ela vai ler a partitura, ela já interpreta de outra maneira. Isso não é invenção minha, isso os cubanos fizeram muito na década de 60 e os norte-americanos na década de 40 para resolver a questão da impossibilidade da escrita europeia representar as músicas da diáspora negra. Perfeito. Outra Você, pergunta? você crê que seria um erro escrever Los Ritmos? Tem nenhum livro que mostre isso, como bem disse uma vez que a escritura nos entendemos erudita? Não é um erro escrever o livro. O tanto é que tem livro de jazz, tem tudo. Mas você pega um livro de jazz, está todo escrito em cocheia. Taca, 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 taca. Você lê assim? Você lê pimpa, pimpa, pam, pam, pam. É a mesma coisa. Não tem problema em escrever o livro brasileiro. Mas é preciso ter um treinamento pela oralidade. É preciso juntar essas duas culturas. É preciso a gente não abrir mão nem de uma nem de outra. Um exemplo. As músicas da Orquestra Rumpilés, da Orquestra do Crei, estão todas escritas erradas. Estão todas escritas erradas a partir desse princípio. Como eu treinei um músico no corpo, eu sei, toda vez que você vê um alujá, treinei no corpo, quando ele vai ler, ele já lê assim, ele bota os acentos. É só botar o acento na partitura. Erro grave, porque primeira quebra de paradigma que vai me gerar muito problema, mas eu vou falar. Não existe síncope nessas músicas. Uau! A gente só vai falar que é síncope quando você compara com a cultura branca. Uau! E eu não vou explicar a música negra dentro do território do branco. Não vou. Então, dentro do território do preto, pensando essa música há 30 anos, ela não tem síncope. Esses acentos, pá, pom, pá, pé, torum, pó, pá, pi, pom, pá, pim, pom, pá, 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 tatutupu, tatupupu, tatutupu, tatutupu, tatupetu, papo. Todos esses deslocamentos a gente chama acentos naturais. Faz parte da música.
Não é um out, não é um fora. Entendeu? Ele é fora quando você compara com música branca. Claro. Com a música branca europeia. Esse é o primeiro. Então, não tem síncope. Então, acentos só estão naturais. Então, você passa esse acento para o treinamento do corpo. É necessário que a aula de música inclua o movimento do corpo. Por isso que eu sempre falo que a dança vem antes da música. Né? Tem que ter o corpo. Você tem que vir. Como é que você vai entender essa música se você não tem isso? Ó, eu vou entender agora. É uma coisa. Agora. Não precisa ser dançarino, não. Você precisa fazer um movimento mínimo para entender aonde está a síncope. Quando você. Você já sabe onde é que é a síncope? Aí pega a partitura. Torutá, pirupá, você vai no lugar certo. Por mais que eu escreva, bote acento, bote lugar, nunca vai ser no lugar sozinho. Tem vários programas de computador que mostram isso. Mostra o cara treinado e o cara treinado só na escrita, na leitura, nunca é no lugar da clave. É sempre aproximado. E tem um programa para poder desmistificar essa história. Então, Letieri, vai ter que treinar mais, infelizmente, o professor vai ter mais trabalho, porque vai ter que olhar o aluno individualizado. 2, o treinamento vai ter que ser também no corpo, não só, né? Vai ter que mudar um pouco o paradigma. Esse é o primeiro que eu falei que não tem síncope. Tem os deslocamentos naturais, acentos naturais. O segundo que eu percebi, isso que eu estou falando não é lei, são pensamentos meus, que amanhã eu posso falar tudo ao contrário, para ficar bem claro, eu estou em construção. Vou repetir, eu estou falando o que eu sinto hoje. Possa ser que amanhã eu chegue aqui e fale de uma outra maneira, porque as coisas são dinâmicas. Mas durante 30 anos eu tenho falado isso. Então, tem outra coisa, barra de compasso. Barra de compasso é a invenção para facilitar a forma que se estruturou a música também europeia. Eu sinto um pouco de facilidade de falar, porque eu passei em Viena muito tempo, eu estudei no conservatório tradicional. Eu estudei no conservatório chamado Franz Schubert Conservatório, depois eu estudei curso particular, estudei no Swiss Jazz School, depois eu fui fazer aula com o professor Busha Sotirov durante anos de arranjo, um professor búlgaro. Então, eu tive em Viena uma formação um pouco mais ortodoxa, que me permitiu hoje dizer que algumas coisas não serviriam. Entendeu? Que algumas coisas não me serviriam. Barra de compasso. Barra de compasso é para organizar música que pensa, tem pensamento europeu. Qualquer música popular, qualquer uma, pode ser salsa, famba, ela é circular. Então você não vai tocar. Que o acento se desloca, esse tal desse acento. Então, a barra de compasso, ela está lá, mas ela não vai existir. Entendeu? Ela vai ser uma falácia. Então, ela é ela não tem uma razão real. É só para organizar o espaço gráfico, não na musicalidade, na tocabilidade. Então, é preciso treinar os alunos desde cedo a encarar a barra de compasso como uma coisa secundária, nesse sentido. E a segunda coisa, e a última coisa é a questão do compasso, que aí vai levar muito tempo para falar. Tá. Ô, mestre, eu queria fazer uma pergunta para o senhor que vai nesse sentido. Eu queria que o senhor falasse um pouco da experiência com o Rumpilezinho, esse processo com as crianças, né, que o senhor tem, o trabalho como arte educador, e onde o senhor junta esses dois universos, né, que é da oralidade com o estudo mais sistemático da música. O Rumpilezinho, ele surgiu em 2004, na realidade, quando eu tive uma escola particular. Eu tinha tanto aluno não pagante que os meus 2 sócios me botaram para fora, praticamente. Eu tive que alugar a casa para poder botar os alunos não pagantes. Porque toda hora aparecia um menino tocando para caramba, e sem, eu não posso pagar, não. Eu dizia, pô, eu não posso mandar você para fora, você está tocando para caralho. Tá bom, fica aí. Fica aí, eu tinha direito a 8 não pagantes. É uma escola particular. Aí eu já estava em 40. Aí eu falei, então na hora de fazer o curso particular. Então eu aluguei uma casa do lado. Uma casa do lado.
E aí eu falei, ó, tem que ser social mesmo, não tem jeito não, porque é aí que tem um valor grande. Eu tenho certeza, ó, eu sempre falei que se Nova York conseguiu criar uma geração de músicos da pesada, Cuba também conseguiu, não estou sendo bairrista, não, estou falando de Salvador por causa da população negra. Salvador, com o número de população negra, com certeza, se tiver a oportunidade, revoluciona. Eu posso dar uma prova cabal já de uma revolução. Chama-se Projeto Neogibá, que é de música erudita. O Projeto Neogibá formou milhares, ele tem 4.600 alunos. Já tem aluno tocando em orquestra no mundo inteiro, tocando em orquestra. E a maioria, 90%, vieram de bairros de situações precárias sociais. E hoje são alunos e tem uma orquestra regular que já tocou no mundo todo com os maiores nomes da música erudita. Mas eles trabalham a música erudita. Eu pensei nesse projeto de 2004 para a música popular. Então, eu iniciei usando os dois métodos e como um acordo, respondendo a sua pergunta. Nunca foi uma coisa e outra. A aula começa com roda banto. A gente faz a roda banto, aprende pela oralidade um toque do dia. Depois da roda banto, a gente passa pela oralidade o desenho do exercício do dia pela boca. Às vezes os alunos demoram mais. Imagina um cara de guitarra, não está acostumado a tirar de ouvido, eu passo de ouvido. Sua guitarra é pom, pá, pem, perum, tom, tom, pé, pararubaru, terururum, pom, pom, pé, porum, tetu, té, perururu, terururu. Aí ele, porra, pom, 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 pem, pom, pé, pom, pé, terururu, terururu. Está escrito lá a partitura, mas eu não dou para ele ainda, para forçar ele. E é a questão do ritmo, né? Aí você treina, treina, treina. Quando ele entende isso e consegue cantar, pom, pom, pam, peru, peru, pam, peru, peru, eu inventei essa frase agora. Aí ele canta, que ele pega a guitarra e toca, ele vai direto no groove que a gente está imaginando. Claro. Se você botar a partitura primeiro, vai ficar pom, 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 petom, tetum, tum, taruru, taruru. Mesmo que você bote ligadura, bará, bará. Porque a questão não é de gráfica, a questão é mais sentimental, é de entendimento empírico. É uma outra forma de entendimento que está no corpo. Claro. E que o corpo, ele absorve. Claro. Esse é o método do PB, essa é a ideia. Então, o pilezinho é treinado assim desde o primeiro dia de aula. Que interessante. Muito bom. O meu sonho é abrir um pilezinho em Barcelona. Eu já avisei. Se a gente pode ir para aí, treinar as pessoas e treinar os jovens daí, porque a gente já está fazendo em São Paulo, eu já fiz em Berlim, já desenvolvi um grupo lá, deixei um professor na Berliner Junger Jazz Orquestra. Por que não Barcelona se já tem outro lugar, entendeu? Exato. É uma coisa que não é difícil. A gente vai treinar algumas pessoas, essas pessoas daí mesmo vão virar os instrutores. Vai ter um espaço, esse espaço pode ser pago, público, pode ter a parceria pública-privada, mas todo o material didático vai ser controlado e da manutenção nossa. Nós vamos dar manutenção do material. Eu acho que nós, diáspora, estamos aqui para isso. A nossa live já está acabando, mestre. Tem um tempo específico, estamos aqui aprendendo 1h30 e a gente não sabe se essa live vai. Eu queria mais perguntas, que é porque as perguntas são boas. Olha, eu juro que eu queria perguntas, que eu queria entender a mentalidade daí. Se vocês puderem fazer mais perguntas, é a coisa mais, é o maior presente que você pode me dar. O que o senhor chama de vaso quebrado. Olha, eu conheço o vaso quebrado, que é um vaso que tem aqui, que ele cai no chão, ele quebra. O vaso quebrado, eu não conheço o vaso quebrado, desculpa, eu não sei o que é vaso quebrado. Eu conheço um vaso que eu uso há muito tempo e eu procurei saber, tem esse ritmo semelhante na África, claro, mas como vaso, eu tirei um tempo do vaso e eu uso o vaso em 9/8. Você vai ver, anote aí nas músicas, Anunciação, e na música do aí vai ter um passe óbvio, quebra.
andou vendo a sua voz da escola. Deu uma Olha, travada, peraí, deu uma travada no que você está completo, falando. A gente não está conseguindo te escutar agora. Vamos ver se a gente volta. voltou, Você está ouvindo, Serena? Eu estou ouvindo. voltou. Tá cortando. Tá cortando, né? Vamos ver se daqui a pouco ele volta. A tela dele também tá travada. Vamos ver se a galera da produção consegue tirar e retornar o Leitieres. Enquanto isso, eu estou aqui agradecendo vocês, agradecendo a presença, dizendo que hoje a gente está fazendo essa abertura, 13 de maio, dia de Preto Velho. Finalizamos no dia 25, que é o Dia Internacional de África, e trazemos aqui. Voltou o Leitieres. Deu uma travada. A palavra é sua outra vez. Estamos aqui para escutar e para compartilhar, porque essa é a ideia. Cadê o Leitieres? A gente não consegue vê-lo. Vamos ver se ele volta. As perguntas que não conseguirem ser respondidas agora, a gente vai tentar responder depois, porque essa live fica aí ao vivo no nosso Facebook. E isso, fomentar essa proposta. A ideia é realmente que a gente tenha o projeto Rumpelezinho aqui. Aqui, né, Barcelona é uma cidade de diáspora que tem tanta pluralidade, tantos músicos e músicas brasileiras também, galera de diáspora, de cultura. Então, o Leitieri esteve com a gente em fevereiro, está com a gente agora online, e a intenção é que realmente a gente possa fomentar esse projeto aqui. Leitieri, está aqui, mestre? Estou vendo direitinho. Ótimo. Não, volto a passar a palavra para ti. Eu queria saber quem tem mais alguma pergunta aí, é a hora de fechar. Então, Alguma pergunta, alguma pergunta. Aí, ó. Eu quero saber se a gente vem em Salvador, podemos ter aula. Pode sim, Cecília. Cecília Roy. Em Salvador, nós temos um curso que não é constante. Ele é um curso que ele acontece esporadicamente. Então, é preciso saber as datas de cursos abertos. Tem um curso constante, é só para aluno regular que fez. O Leon Zion pergunta e as influências de Fela Kuti. Fela Kuti é um artista contemporâneo. Eu tive o prazer de tocar em Paris agora, com o baterista aqui, né? com Tony Allen. E, infelizmente, Tony Allen, eu tenho uma semana mais ou menos, mas o Fela Kuti é uma pessoa que ele bebe exatamente nessa questão que eu falo. Na música pop, ele fala sempre do James Brown, e na música popular da Nigéria. Fale da influência do candomblé nessa formação da escola. O candomblé tem influência total, porque é o seguinte, ó, se essas músicas todas, quando você vem numa árvore, pense numa árvore, tá? Tem os galhos são rock, hip hop, Beyoncé, Caetano, Gil, Martinho da Vila, Clementina de Jesus, sabe? Você tem aqui em cima, não tem? Aí você tem o pessoal da salsa, o pessoal do merengue, tá tudo aqui. Tá tudo aqui. O Juan Luiz Guerra, tudo aqui. Aí quando você desce a árvore, essa árvore se afina. Você vai ter os grupos étnicos que levaram essa cultura quando eles foram levados na marra para as Américas. Então, não tem como, mais cedo ou mais tarde, você vai entrar em encontro com alguma questão religiosa. Entendeu agora? Eu não faço ao contrário, mas o caminho inverso eu sempre acabo encontrando alguma coisa ligada à religião. Qual o conselho para os novos arranhadores? Olha, eu não costumo arranhar nada, não. Ficar arranhando assim. Eu arranho aqui, a mão quando está coçando. Eu estou brincando, viu? Qual o conselho para os novos arranjadores, né? Para tornar a profissão conhecida? Arranjador. Arranjador é uma raça bacana, mas ao mesmo tempo é um pouco ingrata, porque o arranjador ele fica no meio do bolo. Eu acho que o interessante é ele ser eclético. É o conselho que eu dou. Aprende a arranjar de tudo, de tudo, de tudo. Estuda tudo. Mas para aprender a arranjar, tem que estudar o estilo. Como é que é estudar o estilo? Estudar primeiro ritmicamente como se estrutura, depois como é que é as cadências harmônicas, depois como é que é o estilo, e escutar o que os mestres fizeram, escutar muito. Uma aula que eu tive quando eu era jovem, que era boa, é tirar arranjo. Você sabe de quem eu tirei arranjo de corda para aprender a estudar corda? No início, antes de entrar na escola,
Roberto Carlos. Eu botava Roberto Carlos e ficava tirando as cordas, detalhes, tudo. Entendeu? Aí eu ia depois ver no violão, no piano, para ver como é que o cara botou aquele acorde nas cordas. Tomar aula com os grandes, ouvir. Frank Sinatra é bom para tomar aula, tirar arranjo dele. O grande lance é transposição, é tirar de ouvido. Porque hoje em dia a internet manda tudo pronto, e aí cria um monte de músico com pouco desenvolvimento auditivo. Conheço muito o candomblé uruguaio. É maravilhoso o candomblé. Eu tive convivência com o mestre durante o período lá na Europa, e é o mesmo princípio: três tambores, o quinto repique, o piano, eles têm a mesmo. Tem proximidade com a guerreira, tem proximidade com o Ilu também. Isso é verdade. Alguém fez uma pergunta aí, tirou e voltou. Aí, ó. Conheço Cra. Não. Que é isso, Cra? É Sombra Senzala que mudou. Muito bom livro, velho. Parabéns, de aspas, salve o mestre Leite. Ana E Venerando, muito obrigado, Ana, pelo Legal. carinho. E até a próxima. Já já nós vamos ter uma outra, em que eu vou fazer o seguinte: eu quero botar os discos aqui do lado e ir demonstrando com áudio também. perfeito, perfeito. Ana Veneranda é uma ótima Que pessoa. legal, eu acho que a gente, depois dessa aula maravilhosa, e justo nesse dia dos pretos velhos, com tanta sabedoria Olha, também, teve uma pergunta importante que caiu aí, é muito importante. vai. Fale sobre a presença da mulher na percussão, apesar do movimento estar crescendo, ainda tem muitas mulheres bateristas, percussões, a questão da cultura tradicional. Bom, essa da percussão, eu vou falar como talvez a última, mas é seríssimo. Olha. Em 2001, eu criei um curso só para mulheres, contar os truques que aconteceu na música, porque eu não consigo entender. Eu ia na Europa tocar nas orquestras, a metade eram mulheres tocando, chegava no Brasil, não tinha no sopro, na percussão, na bateria, não. Então a gente criou um curso para mulheres, que até botaram o nome brincando, Rumpilé de Saia, de brincadeira. Mas a ideia é que passar os truque. O que elas não tinham. Muitas vezes a mulher toca bateria muito bem, mas dificilmente tem uma banda de homens que vai ter confiança dela estar ali na bateria ou estar no baixo. Então, a minha foi passar os truques, como identificar tom rápido, como mudar tal coisa, atalhos. Ficamos quase 2, 3 anos nesse grupo, se formou várias mulheres aí. Chegou a ter quase 40 mulheres nesse grupo do Rumpilé de Saia, nos anos 2000 e pouco. Depois eu recuperei essa mesma intenção, colocando cota para mulheres na Rumpilezinho. Rumpilezinho provavelmente é o único curso de Salvador que tem cota para mulheres. A maioria das vagas tem que ser preenchida por mulheres. Dessa forma, a nosso coletivo, que é a banda principal, a baterista é mulher, baixista, nós temos trompetista que já está no mercado, então, percussionistas. A questão da percussão é mais complexa. Primeiro, é que envolve um assunto religioso. Mulheres não tocam percussão dentro da cerimônia do candomblé. Isso é um assunto complexo. Não tocam. Mas lá na Rumpilezinho, elas tocam. E tocam exatamente o atabaque que elas não podem tocar lá. Eu tive discussão já com algumas pessoas ligadas à religião, mas falei: olha, aqui eu não sou um terreiro, eu não sou pai de santo. Elas podem tocar sim. Então, elas desenvolvem muito. Como tem os rapazes que tocam, elas estão tocando rumbi, tudo dentro do movimento da escola. Hoje, eu posso garantir que 2 dos melhores percussionistas, incluindo homens e mulheres, do projeto Rumpilezinho são 2 meninas, Alana e Jéssica. Se estiver me ouvindo, ela sabe que é verdade. Foi tão sério que eu fui fazer, assim que elas entraram no projeto, eu fui fazer o carnaval da Rumpilés, e eu convidei elas de uma hora para outra para tocar na Rumpilés, com pouco ensaio, e elas foram, fizeram um trabalho incrível. Então, existe essa dificuldade que eu falei de religioso, mas existe alguns projetos como o nosso que incentiva, principalmente para instrumentos não convencionais. Ah, vai tocar flauta, vai tocar piano. Eu digo, não, que tal tocar o trombone, bateria, incentivar para outros instrumentos. Karen, você pode acompanhar a Karen aí pela internet, Karen, trompetista da Harmonia do Samba. Você tem a Lana, toca com todo mundo a Lana. Jéssica,
Você tem a baterista incrível, a Drica, toca rock, toca jazz, toca tudo. Se vocês acompanharem Drica em Salvador, elas todas são que saíram do projeto da Rumpilezinho. Ótimo. Temos essa preocupação. Mas é pouco, viu? É muito pouco. Ainda é muito pouco. Ainda é muito pouco para o que pode crescer. Que legal. Mestre, a gente estourou um pouquinho o nosso tempo, mas a Ok. conversa está muito bacana, está muito gostosa. A gente espera que o senhor esteja aqui em Barcelona para a gente dar o start nesse projeto da Rumpilezinho aqui. Eu acho que tem muita gente aqui que gostaria muito de poder. Claro. Só para lembrar uma coisa, quando eu digo projeto da Rumpilezinho, envolve todas as músicas. A gente vai envolver a música espanhola também, a música de Cuba, a Flamengo, todas essas músicas que têm alguma coisa a ver com diáspora árabe ou africana, elas podem ser estudadas pela UPB, só para poder ficar claro. Que legal. O Alessandro está comentando aqui, Alessandro Jeremias, a melhor live de todos os tempos. Pô, manda um abraço para Alexandre. Abraço. Que legal. A gente quer agradecer muito várias pessoas que passaram aqui por essa live, comentaram, o Mestre Diando, o André Marchiori, o Gui Randa, que é lá de Curitiba, ou seja, várias pessoas nesse mundo estão conectadas aqui nessa live e muito legal. Mestre, muito obrigado por aceitar o nosso convite, tá? Eu deixo aqui o meu agradecimento. Eu já tinha uma admiração muito grande pelo senhor, pelo seu trabalho, e essa admiração só cresce. Eu me despeço. E aqui eu me despeço mostrando nosso instituto. Instituto Rumpilés. Rumpilés. Dai, dá o seu adeus para o mestre Letieres e a gente vai encerrando esse bate-papo maravilhoso. Bom, adeus, adeus, que eu já vou me embora. Pelas ondas do mar, eu vim pelas ondas do mar, eu vou me embora. Vai, adeus, povo bom, adeus, adeus, que eu já vou me embora. Pelas ondas do mar, eu vim pelas ondas do mar, eu vou embora. Muito bom, muito bom. Gratidão a todos e todas que estão aqui. Muito obrigado pelo convite. Eu queria agradecer também meu filho Lucas, porque ele tem feito a ponte comigo. Lucas Letieres, que mora em Barcelona. E, Lucas, obrigado por tudo. Você tem sido essa ponte comigo, com o pessoal da diáspora. Eu fico muito contente, viu? Vamos fazer muita coisa junto ainda aí. Um abração também para meu filho aí, que vive aí. A Sofia. A Sofia. Lucas, aniversário outro dia, o Lucas também. Legal, então, muito bem lembrado. Olha aí. Tamo junto, Lucas. Também, olha, não é porque é meu filho, não. Não é porque é meu filho, não, mas esse menino é de ouro, viu? É de ouro.